Neste momento eu convido a igreja a juntos lermos a palavra de Deus para a exposição da mensagem desta manhã, que encontra-se em Gênesis, no capítulo de número 4. Eu irei ler a partir do versículo 1 até o versículo 16. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. E nesta manhã nós iremos tratar do seguinte tema: o drama da inveja. E eu peço a você que está aqui presente, e também os que estão presentes através da plataforma Zoom, que estão em casa, que deixem suas Bíblias, mantenham abertas as vossas Bíblias, por favor, e enquanto eu faço a exposição desta passagem. Está escrito assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Meus irmãos, com base nesta passagem, eu irei não apenas tratar da inveja, como também do pecado de uma forma geral. Mas vamos focar aqui nesta manhã sobre o drama da inveja. A inveja é um pecado e torna-se uma doença. A inveja, de acordo com a Escritura, apodrece os ossos. No livro de Provérbios está escrito: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 14, versículo 30. A inveja é como podridão nos ossos. Enfraquece a vida, afeta ou debilita a saúde e rouba a paz. A inveja é um ato mesquinho, pois não consegue alegrar-se com o outro pelas suas vitórias. O invejoso, em vez de alegrar-se com o que tem, entristece-se com o que os outros têm. A inveja, quer dizer, é desejar, não é? A inveja é desejar ser como o outro ou estar no lugar do outro, literalmente. A inveja é querer ter o que o outro tem e ficar infeliz porque o outro tem. A inveja destrói os relacionamentos e a inveja cria conflitos, não apenas nas famílias, mas na comunidade em geral. A palavra de Deus diz que onde há inveja e espírito faccioso,
aí há perturbação e toda obra perversa. É o que Tiago vai escrever no capítulo 4, aliás, capítulo 3, versículo 16 da sua epístola. A Escritura apresenta a inveja como uma obra da carne, que é uma característica, inclusive, daqueles que não hão de herdar o reino de Deus, de acordo com aquela lista que caracteriza aqueles que andam na carne, que encontra-se em Gálatas. Podemos ler isso em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Há lá uma lista de obras da carne. Aqueles que são caracterizados por essas obras não herdarão o reino dos céus. E lá está nessa lista a inveja. O amor é uma das marcas do redimido por Cristo, de acordo com a palavra de Deus. E a Escritura diz que o amor não é invejoso. É o que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 3, aliás, 13, no versículo 4, capítulo que trata do amor de Deus, do amor entre os irmãos, do verdadeiro amor. E diz que o amor não é invejoso. É por isso que os cristãos, assim que se convertem a Cristo, devem deixar toda malícia e toda inveja, como lemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 1. A inveja é um ato de ingratidão com Deus, literalmente. É pensar que Deus é injusto e não sabe lidar com a sua providência. A inveja é um ato de soberba, porque o invejoso, ele não tem humildade para aceitar a sua própria história e as suas próprias limitações. A inveja é uma mistura de desejo por alguma coisa com um ressentimento por alguém, né, ter aquela coisa e nós não. Nós quer dizer, alguém tem uma coisa que eu não tenho e eu fico ressentido porque ele tem e eu não tenho. E o invejoso, ele fica ressentido por causa da generosidade de Deus para com os outros. Quem já teve a oportunidade de ler a parábola do capítulo 20 de Mateus, quando o Senhor, de forma generosa, pagou de igual modo a todos os que trabalharam, de acordo com o que ele havia combinado com cada um. Mas houve um grupo que ficou chateado porque trabalhou mais do que os outros, mas ganhou exatamente o mesmo valor. Então o invejoso, ele fica chateado, ressentido pela generosidade de Deus para com os outros. E a inveja, meus irmãos, é exatamente isso, é um tipo de tristeza. A inveja é um tipo de tristeza. É a tristeza de ver o outro feliz, a tristeza de ver o favor de Deus e a bênção de Deus acontecendo na vida do outro. E aí nós temos o elemento da tristeza na inveja. E é um ponto importante, nós temos que entender isso, antes de eu entrar na exposição do texto, é que Deus não fez todos iguais, Ele não distribuiu os seus dons de uma forma igual para todo mundo, mas de uma forma desigual Ele distribuiu os seus dons, de forma que há uma necessidade, eu preciso de você, você precisa de mim, há uma interdependência uns dos outros. Portanto, Deus não distribuiu os seus dons de uma forma igual, mas de uma forma desigual, para que recebamos essas graças uns dos outros. Um outro ponto também é que a Bíblia ensina que devemos dar graças a Deus por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Temos que dar graças a Deus por tudo que Deus tem dado também aos outros. E precisamos incluir ações de graças em nossas orações. Precisamos ser gratos pelos dons que temos e pelos dons que os outros têm e que nós não temos. Por isso, dar graças a Deus por todos os homens. E o pecado da inveja é um pecado de esquecimento. Esquecimento do quanto Deus já fez por nós. Não é? Do quanto Ele já tem feito por nós. Deus tem nos abençoado muito. Então, quando alguém olha para o outro e fica ressentido pelas bênçãos que Deus tem dado ao outro, ele esqueceu-se daquilo que Deus já fez na vida dele. Então, é um pecado também de esquecimento. E a oração de ações de graças é um excelente remédio contra esse tipo de esquecimento. Um ponto que eu devo ressaltar aqui é que Deus não deve nada a ninguém. Isso é muito claro na Escritura. Nós não merecemos nada de Deus. A salvação, ela é exclusivamente, e as bênçãos de Deus, tudo que Ele faz por nós, é tudo pela graça de Deus. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus, porque nós somos pecadores. Tudo que Ele faz por nós é pela sua graça
graça maravilhosa. Então aqui eu faço um resumo desse tópico dentro do âmbito geral da doutrina bíblica, da palavra de Deus. E, meus irmãos, nós temos muitas oportunidades para ter inveja. As oportunidades abundam. E eu queria aqui ressaltar algumas possibilidades. Por quê? Quando as coisas estão indo bem para alguém, certo? As coisas estão indo muito bem para alguém. E essa mesma coisa não está acontecendo conosco, surge então a possibilidade de acontecer então esse sentimento de tristeza, de ressentimento. Por isso não está acontecendo conosco. Pode acontecer a inveja ali. Suponha, por exemplo, que o seu amigo casa-se e você não. Ele se casou, seu amigo de longa data, ele se casou e você não. Você poderia começar a ficar ressentido por isso estar acontecendo com ele e por não estar acontecendo consigo. Ou digamos que você tem um filho doente crônico, enquanto as famílias ao seu redor gozam de saúde plena. E você poderia pensar, meu filho está continuamente doente, meu filho adoece praticamente toda semana, e essas famílias aqui ao lado estão sempre saudáveis. Por quê? Pode surgir um ressentimento, uma tristeza, pode desencadear invejas de uma coisa dessa. Ou você, por exemplo, é pastor de uma igreja e vê outras igrejas a crescer, enquanto a sua flutua entre um mínimo crescimento ou nenhum crescimento. Você pode perguntar assim, mas Deus, por que está acontecendo comigo? Isso é injusto, não deveria ser assim. Ou poderia acontecer, por exemplo, que você acha que os outros são mais bonitos, mais charmosos, se vestem mais na moda do que você. Foi Deus quem deu-lhe a sua aparência. Mas quão facilmente se poderá viver a observar os outros, a ver como são mais charmosos e, por causa disso, ter inveja no coração. Então, as oportunidades, meus irmãos, para as invejas, para a inveja acontecer, para essa tristeza da inveja acontecer em nós, são muitas oportunidades. Eu dei aqui alguns exemplos práticos. E no capítulo 4 do livro de Gênesis, do versículo 1 ao 16, nós temos aqui o drama da inveja na família de Adão e Eva. A inveja é um drama. O pecado da inveja entrou na família de Adão e Eva. Seus filhos Caim e Abel receberam as mesmas instruções. Os dois receberam as mesmas instruções, aprenderam a adorar ao mesmo Deus, que é o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Mas desde o princípio, meus irmãos, os homens são diferentes uns dos outros. Isso fica evidente aqui. Até mesmo entre esses irmãos havia uma nítida diferença. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas, conforme vemos no versículo 2. Funções típicas da Mesopotâmia naquele tempo. Então, a maioria das pessoas, na verdade, subsistia da combinação das duas coisas. Agricultura e também o cuidado com os animais, a criação de animais. E o texto informa, meus irmãos, que ambos vieram apresentaram uma oferta ao Senhor. E Caim trouxe dos produtos da terra que ele cultivava, e Abel das primícias do seu rebanho, reconhecendo a bênção divina e que todas as suas atividades, que tudo vinha do Senhor. E Deus agradou-se de Abel e de sua oferta e não agradou-se de Caim e da sua oferta. Esse aqui é o contexto. O adorador e a sua oferta, de acordo com o que aprendemos aqui nesse capítulo, são inseparáveis. Aquele que adora, e aquele que oferta, quer dizer, o adorador em si, a pessoa do adorador e a oferta desse adorador são inseparáveis. Antes de receber a oferta, meus irmãos, Deus precisa primeiro receber o ofertante. Então, antes de colocarmos nossa oferta sobre o altar, nós precisamos de apresentar a Deus a nossa vida. E Deus não agradou-se de Caim, e por conseguinte, não agradou-se também da oferta de Caim. O texto não indica como que isso foi comunicado, tá? Mas indica que Caim e Abel souberam imediatamente. O texto não diz como que Caim ficou a saber que Deus não aceitou.
Mas uma coisa é evidente na passagem: eles compreenderam de imediato que foram recebido, o que foi recebido e o que não foi recebido. Em vez de Caim reconhecer o seu pecado e imitar o seu irmão Abel, ele encheu-se de inveja e resolveu matá-lo. Seu ódio velado transformou-se numa dissimulação criminosa, porque Caim chamou seu irmão para uma armadilha e depois de matá-lo, ele tentou abafar a sua consciência, fugindo da culpa e da responsabilidade pelo gravíssimo crime que ele havia cometido contra o seu irmão, contra a sua família e contra Deus sobretudo. A inveja, meus irmãos, não foi o único pecado de Caim. Por isso que eu disse que não vou falar apenas do pecado da inveja, porque o texto apresenta-nos aqui pelo menos 10 pecados de Caim. Observe, por exemplo, no versículo 3, impiedade. No versículo 5 ao 6, ele aqui fala de ira, semblante carrancudo. No versículo 8, inveja, planejamento para o mal e o assassinato. No versículo 9, mentira e indiferença a Deus. No versículo 13, egoísmo. E no 14, autopiedade. Ele não se arrepende, ele apenas tem medo de morrer. E ele suplica pela vida dele. Portanto, essa passagem demonstra as consequências da queda. Como lemos em Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Caim e Abel já nasceram pecadores, e Caim evidencia isso de uma forma terrível. Portanto, aqui temos as consequências da queda, e a natureza cruel e perversa do pecado que contaminou a humanidade. É por isso que precisamos de Cristo, o nosso Redentor. Versículos 1 ao 16, temos aqui então o relato do pecado de Caim. Eu queria trabalhar um pouco aqui, neste texto, o pecado de Caim, analisando esse pecado. Caim, meus irmãos, ele é o autor do primeiro fratricídio, irmão que mata irmão, e também do primeiro assassinato da história da humanidade. Primeiro. Muitos pormenores aqui acentuam a gravidade do pecado de Caim. Há muitos detalhes que agravam o pecado dele. O contexto aqui é um contexto do culto divino. O pecado acontece por causa do culto a Deus. Ele mata o seu irmão porque a sua oferta não foi aceita por Deus. Ele ficou irado, com ódio de Deus e vingou-se do seu irmão. A vítima desse crime, o seu próprio irmão, a quem ele deveria amar de todo o coração. E a palavra irmão, do versículo 2 ao 11, ocorre nessa passagem pelo menos 7 vezes na narrativa. É uma palavra-chave, a palavra irmão. Enquanto Eva fora persuadida a pecar pela serpente, que por detrás sabemos que está ali Satanás, de forma astuta, persuadindo ela a pecar, aqui o caso de Caim é diferente. Ele não foi persuadido a pecar. Caim nem mesmo aceita ser dissuadido de seu pecado. Porque enquanto a serpente tentou Eva para pecar, Deus tentou dissuadi-lo para que ele não pecasse. Deus advertiu ele antes dele chegar a esse ponto. Mas ele nem sequer deu ouvido para o próprio Deus. E ele não vai confessar o seu pecado e nem vai aceitar o castigo divino também. Aqui é a gravidade do pecado de Caim. E o primeiro ato de violência, portanto, meus irmãos, na história da humanidade, está relacionado com o culto divino. E a história da humanidade, toda ela, está repleta de lutas e guerras motivadas pelo zelo religioso. Isso é o primeiro de uma série de problemas da história da humanidade em torno do culto a Deus. E o que deve unir os homens, infelizmente, muitas das vezes os separa, não é? E aqui é interessante que ambos, Caim e Abel, foram diante de Deus como sacerdotes, adoraram ao mesmo Deus, desejaram ser aceitos pelo mesmo Deus, mas somente Abel levou um tributo aceitável a Deus, como está no versículos 3 ao 4. Deus não aceitou a oferta de Caim. Então aqui a pergunta que precisa ser respondida é a seguinte: por que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta? Essa questão já gerou até livros aqui.
Portugal. Acho que foi Saramago. Zé Saramago escreveu uma obra criticando muito a fé judaica, a fé cristã, por causa dessa passagem. Ele não entendeu essa passagem. Eu vou tentar elucidar para os irmãos por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Não é correto, meus irmãos, afirmar que a ausência de sangue desqualificou a oferta de Caim e qualificou o sacrifício prestado por Abel. Quando lemos Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 ao 11, aprendemos que era uma oferta apropriada. A oferta incruenta, a oferta sem sangue, era uma oferta apropriada, até na lei de Deus. Ambos trouxeram ofertas relacionadas à sua própria vocação. Então era próprio que assim fosse feito. O problema não está, então, na oferta sem sangue, pois era apropriada. Por exemplo, Levítico capítulo 2, versículos 14 e 15, a Torá, a instrução de Deus, descreve os procedimentos cerimoniais da antiga aliança sobre a oferta de alimento das primícias ao Senhor. Portanto, está tudo ok com relação ao tipo de oferta que está sendo aqui oferecida ao Senhor. Tudo que é explícito nesta passagem, meus irmãos, é que Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Essa é a expressão, o melhor do seu rebanho. E que o espírito de Caim era orgulhoso, como vemos no versículo 5. Portanto, Deus rejeitou a oferta de Caim porque Caim não trouxe o melhor da sua colheita. Abel, expressando maior devoção a Deus, ofereceu as mais gordas, e é essa expressão que está aí, as mais gordas das primícias, ou as mais gordas das primeiras crias, primogênito do seu rebanho, conforme vemos no versículo 4. E Caim, ele falhou em oferecer as primícias e o melhor de sua produção. E Êxodo capítulo 23, versículo 19, prescreve que tem que ser as primícias mesmo. E isso não está indicado no texto, mas no caso de Abel está indicado que ele trouxe das primeiras crias, da gordura das primeiras crias, do primogênito ao Senhor. E o pecado de Caim, portanto, aqui, no primeiro momento, vemos que seria a sua superficialidade. Ele parece religioso, porque ele vai prestar um culto a Deus, mas o seu coração não é totalmente dependente de Deus, e não é sincero e nem grato a Deus. E para não ficar apenas na minha interpretação da passagem, eu vou trazer aqui a interpretação dos autores do Novo Testamento. Porque os autores do Novo Testamento leram o Antigo Testamento e fizeram também inferências legítimas desta narrativa, a saber, que Caim demonstrou um coração mau por suas obras más, enquanto Abel, ele demonstrou um coração piedoso por suas obras justas. Isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Também aprendemos que Abel ofereceu seu sacrifício pela fé e foi elogiado como justo por esse motivo em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. E que os inimigos da fé cristã, os apóstatas, eles serão condenados porque entraram pelo caminho de Caim. É o que lemos na carta de Judas, no versículo 11. E uma quarta citação seria que Abel era um homem justo, está em Mateus 23, 35, o próprio Senhor Jesus afirma isso, Abel era um homem justo, enquanto Caim, como o próprio diabo, era um mentiroso e assassino. Lembrando que João 8,44 diz que o diabo, ele nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira, ele é homicida desde o princípio. E Caim era um mentiroso e homicida, porque Deus perguntou, onde está o seu irmão? Ele respondeu, não sei, mas ele havia matado o seu irmão. Então, desde o princípio, Caim foi o primeiro homicida e era mentiroso. Então, olha aqui a associação dele com o próprio diabo, que também é mentiroso e assassino. Portanto, era muito complicado Deus aceitar a oferta de uma pessoa como Caim. Logo, meus irmãos, Deus rejeitou a vida de Caim. Antes de rejeitar sua oferta, Deus vê a atitude do ofertante, e não apenas a oferta. A atitude do ofertante, a vida do ofertante, é mais importante que a sua oferta, vale mais que a oferta, como lemos, por exemplo, em Provérbios
21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Essa seria a citação de Provérbios 21, 27. Portanto, Deus rejeita uma oferta, meus irmãos, quando a obediência e uma vida de santidade são substituídas por rituais religiosos. Deus não aceita que você substitua a sua obediência a Ele, sua vida de santificação a Ele, por rituais. Não vale a pena você pensar assim, bem, eu não vou seguir os princípios da palavra de Deus, não vou aplicá-los na minha vida, mas eu vou ao culto, eu vou participar dos momentos das orações, e essa participação ritual, cultica, quer dizer, eu vou participar do culto, eu vou estar lá no culto, é muito importante que você participe, é fundamental, você tem que desejar cultuar o seu Deus. É muito estranho quando alguém não tem esse desejo, porque o servo de Deus deseja cultuar ao seu Deus, não é? Mas não é suficiente apenas um culto externo. O coração tem que ser inteiro e sincero para Deus. Note em 1 Samuel 15, 22 e 23, está escrito que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que se escutes e sigas do que da gordura de carneiros. E a rebelião, de acordo com a Bíblia, é pecado tão grave como a própria feitiçaria. E a obstinação é coisa tão má como a idolatria. Então Deus está mais preocupado com a sua atitude, com a sua vida de santificação, de obediência, do que com o ritual externo. Portanto, o crente, meus irmãos, e o incrédulo, e eu estou comparando aqui dois homens, um justo e um ímpio, Caim e Abel, eles são diferenciados por Deus por suas atitudes em relação a Deus. Então é por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim era um homem ímpio, ele não tinha uma fé verdadeira, era um homem mau, um homem perverso, então a oferta deste homem não serve, não tem significado para Deus. Eu queria aproveitar para fazer uma reflexão teológica, uma vez que eu não tenho muitas oportunidades de pregar aqui ao longo da semana, culto de doutrina, de exposição doutrinária e culto de pregação, eu vou aproveitar e abrir um pequeno parêntese para explicar aqui um ponto importante. A Escritura, com muita clareza, ela distingue, meus irmãos, eleição de reprovação. São duas doutrinas, eleição é uma coisa, reprovação é outra. O fundamento da eleição é a graça de Deus, Efésios capítulo 1. Ao passo que o fundamento da reprovação é a justiça de Deus. A reprovação é vista como algo que traz tristeza a Deus e não deleite, como vemos em Ezequiel 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a responsabilidade pela condenação dos pecadores é sempre lançada sobre as pessoas ou anjos que se rebelam, e nunca contra o próprio Deus. Você pode ler isso em João 3, versículos 18 e 19, como João capítulo 5, versículo 40. Assim, meus irmãos, pelo que as Escrituras apresentam, a causa da eleição, da nossa eleição, está em Deus, não é? Mas a causa da reprovação jaz no pecador. São aspectos distintos, são doutrinas diferentes. Embora se possa dizer que Deus é o autor da regeneração, da chamada eficaz, da fé salvadora, da justificação e da santificação dos eleitos, e, portanto, mediante sua ação direta sobre os eleitos, sobre eles, não é? Leva a eleição deles à sua concretização, a sua realização concreta, não se pode dizer que Deus é também o autor da condição iníqua e dos atos pecaminosos dos reprovados, agindo diretamente neles e, portanto, sendo o responsável por tudo isso. Eu posso afirmar que Deus é o autor da minha salvação, mas nunca o autor e o que realiza em mim o meu pecado. A culpa do pecado é sempre do pecador. É assim que a Bíblia apresenta. O motivo da condenação dos réprobos é o pecado. Então Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele pecou, porque ele estava em pecado. Quando as pessoas rejeitavam a Jesus, por exemplo, no seu ministério terreno, quando lemos os evangelhos,
quando o Senhor Jesus ele rejeitava essas pessoas, ele sempre atribuía a essas pessoas a responsabilidade pela escolha deliberada de rejeitá-lo e não algum decreto da parte do Pai. Portanto, sempre que alguém rejeitava Jesus, Jesus atribuía a eles a culpa de rejeitar, e nunca porque Deus não quis agir neles, no sentido de que Deus agiu neles fazendo pecar, por exemplo. De maneira nenhuma. Deus não é o autor do pecado. Seria uma blasfêmia dizer isso. Por exemplo, lemos em João capítulo 8, versículos 43 ao 44, também lemos em Mateus 23, 37, e várias passagens. Deus, como Romanos 1, 20, Deus sempre atribui a culpa do pecado ao pecador. Tá? Nunca há um decreto da parte do Pai. Portanto, Deus ele culpa e ele julga justamente as criaturas morais pelos males que elas causam, pelo mal que praticam. Nós temos, por exemplo, Eclesiastes 9, versículo 27, versículo 29, que é claro nesse sentido, o texto de Eclesiastes 7, 29. Então, a culpa pelo mal moral, tá? Pelo pecado, é sempre da criatura responsável que o comete, seja homem, seja demônio, e a criatura que comete o mal sempre merece castigo. Então, uma coisa é a eleição, outra coisa é a reprovação. São doutrinas diferentes. A eleição, de fato, é incondicional, mas a reprovação, não, a base dela é por causa do pecado. O versículo 5 ao 7, temos aqui o caminho para a restauração de uma pessoa que está com essa tristeza, com esse pecado da inveja no coração. Qual é o caminho da restauração? O arrependimento. O arrependimento seria o caminho para a restauração de alguém que está cheio de inveja no coração. Ou, como vemos aqui no caso, uma pessoa que não apenas da inveja, ou diversos pecados, como no caso de Caim. Deus ele confronta Caim, meus irmãos, aqui nessa passagem, e ele encoraja Caim a superar o seu coração pecaminoso. Deus dá um encorajamento a ele. Deus ele admoesta-o a exercer domínio sobre o seu pecado. Que pecado ele tinha ali antes de cometer o assassinato? O orgulho ferido, como é óbvio que Deus não aceitou a oferta dele. Ele ficou com ódio de Deus, cheio de ciúme e inveja do seu irmão. Isso aqui é uma cascata, é uma série de iniquidades que acontece dentro do ser humano. É por isso que não é fácil você falar apenas da inveja, porque quando ela acontece, uma série de outros pecados estão acontecendo ao mesmo tempo. E aqui aconteceu isso no coração de Caim. E Caim ele tem a consciência divina de certo e errado, meus irmãos. Entenda que Caim sabe o que é certo do que é errado. E o outro detalhe é que, apesar disso, ele se rebela contra Deus e o seu rosto fica abatido. Aqui diz que o seu semblante ficou descaído, abatido, demonstrando o quê? Uma certa depressão, um estado depressivo, de amargura, de ódio. O simples olhar para o rosto de Caim o traía. Quem olhasse para o rosto de Caim sabia logo que Caim não estava bem. Há qualquer coisa acontecer com este homem. Versículo 5. E aqui é interessante que o quadro do pecado, o pecado jaz à porta, na expressão que lemos, o pecado jaz à porta, desenvolve-se de uma metáfora da doma de um animal selvagem. É muito interessante, porque o pecado aqui é retratado como um predador agachado, à espreita, pronto para atacar e destruir a sua vítima. É assim que, a sua presa nesse caso, né? E assim o desejo pecaminoso é retratado como um predador selvagem, e há até uma expressão, essa expressão agachado, que pode ser traduzida dessa forma, há uma palavra paralela à língua hebraica, no acadiano, que naquela língua, algumas vezes o termo demônio, que não tem a conotação de demônio como temos no Novo Testamento, mas demônio já aparece lá de alguma forma, o espírito maléfico, demoníaco. Quer dizer, o pecado é como um demônio querendo entrar no coração de Caim. É como um predador que está à espreita, esperando ele abrir a porta para entrar e destruir a vida dele. E Deus diz para Caim que ele devia fechar aquela porta, que ele ele devia dominar, ele devia domar aquele animal e não se deixar dominar.
E é interessante que a pergunta que Deus faz aqui para Caim é um incentivo para ele fazer o que é certo. Se procederes bem, não serás aceito? Essa pergunta de Deus para Caim é um incentivo para que ele proceda corretamente. É interessante que essa pergunta pressupõe que havia uma forma certa de fazer e Caim sabia porque havia sido dado instruções antes. Há coisas que não está no texto, porque o narrador é muito seletivo. Eu sempre que falo desse texto, alguém me pergunta, pastor, mas quem era a mulher de Caim? Ou pastor, de onde que... Não é só esse problema de onde surgiu a mulher de Caim. Por exemplo, por que Caim teve medo que alguém o matasse? Porque havia outras pessoas vivas que podiam matá-lo. Já havia uma pequena sociedade sendo formada. Certo? Para Caim e Abel estarem... Você acha que quantos anos de idade tinha Caim quando matou Abel? 5 anos? Já era um homem, um agricultor. E como que Adão e Eva, como eles fizeram para poder evitar a gravidez? Qual foi o método contraceptivo que eles usaram? Então tinha muita gente na terra, meus irmãos, já, quando isso aconteceu. E o episódio não está... O narrador aqui não está dando esses detalhes, porque não são os detalhes importantes. Ele está trabalhando aqui a questão da iniquidade, do pecado, do primeiro assassinato da história da humanidade. Esse é o foco. Portanto, meus irmãos, é interessante que Deus aqui faz a pergunta, se procederes bem, sinal de que havia instrução de como proceder bem, e ele sabia, ele estava consciente disso. Agora, se procederes mal, o pecado jaz à porta, mas sobre ti compete dominá-lo. Essa é a expressão de Deus. É interessante que Deus, então, vai mostrar a ele o caminho, mas ele vai ficar zangado assim mesmo, e vai decidir ainda, a despeito da palavra de Deus para ele vai decidir então uma trama maligna para matar o seu próprio irmão. Caim, meus irmãos, ele devia dominar o seu ciúme da inveja contra o seu irmão Abel. Ele tinha que fazer isso, senão ele seria dominado pelo ciúme da inveja. E aqui vemos uma ligação aqui, porque atrás do fratricídio estava o ódio, e atrás do ódio a inveja, e atrás da inveja um orgulho ferido. Então note que o pecado entrou, na verdade Caim abriu a porta e convidou o pecado para entrar, literalmente. Então Caim tinha o dever de abandonar o seu pecado. Ele é totalmente culpado pelo que aconteceu. Ele precisava controlar o seu desejo pecaminoso. No entanto, ele acabou sendo controlado e dominado pelo seu pecado, por esse desejo pecaminoso que o levou a consumar o seu pecado. Do versículo 6 ao 8, temos aqui as consequências da impiedade. Então, Caim ele renuncia a Deus, não apenas a Deus, como também a sua imagem, porque lembre-se que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele renuncia a Deus, tem ódio de Deus e mata o seu semelhante e o seu próprio irmão, muito próximo. Quer dizer, o primogênito, ele era o primogênito, ele matou o seu irmão. Caim era o primogênito nesse caso. E tendo se desfeito do seu irmão, então ele agora nega qualquer responsabilidade. Eu lembro-me de Tiago, capítulo 1, versículo 15, que adverte-nos que o pecado inicia-se de uma forma pequena, mas ele cresce e leva à morte. A mesma coisa aconteceu com Caim. Vemos o seu desapontamento, o ódio, o ciúme e, por fim, o assassinato. Jesus já tinha ensinado isso, já falou sobre isso o Senhor Jesus em Mateus 5, 21 ao 26, que ele diz que por detrás do homicídio está o ódio contra o próximo, não é? Então Deus advertiu do pecado, que como uma besta selvagem estava espreitando ele, mas ele não deu ouvidos, e ele decidiu matar o seu irmão. Agora aqui depois diz que o Senhor foi até ele e perguntou onde estava o seu irmão, ele disse que não sabia, né? E até disse para Deus assim, sou eu por acaso o tutor do meu irmão, ou o guardador do meu irmão? E aí Deus disse para ele assim, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra, clama a mim. A voz do sangue do seu irmão Abel clama. É interessante essa expressão, a voz do sangue de Abel clama. Aqui significa condena Caim, como uma testemunha humana que testemunharia num tribunal. Assim o sangue de Abel na terra testemunha contra Caim. Uma linguagem personificada muito interessante. E o sangue aqui, aliás, o assassinato aqui é um pecado que clama. Essa expressão é muito interessante. E o sangue pede sangue. Esse é o sentido.
O sangue do assassino pelo sangue do assassinado. Certo? E em contraste aqui, o sangue inocente do Senhor Jesus, como lemos em Hebreus 12, 24, oferece misericórdia e perdão ao arrependido. Note que é o sangue de Jesus, de um inocente, que nos oferece perdão. E o sangue de Abel aqui é um sangue que clama por justiça. E lembrando que Abel faz parte de uma longa linhagem de piedosos que foram martirizados e que clama por justiça. Caim, meus irmãos, alienou-se de Deus e por isso alienou-se do seu irmão, Caim alienou-se do seu irmão Abel e alienou-se de Deus. E é por isso que Deus alienou-se de Caim e tornou o solo não cultivável para Caim. Caim foi amaldiçoado por Deus e banido da presença de Deus por causa desse pecado, como lemos no versículo 11 e no versículo 14. Ele foi rejeitado pelo céu, ele foi recusado pela terra. A terra seria improdutiva para Caim, é o que vemos aqui. Ele viveria como fugitivo, como errante, sem paz e enjeitado pelo Criador. Temos tudo isso no versículo 12 e versículo 16, a terra de Nod. Quer dizer, expressando exatamente esse estado de errante, proscrito, enjeitado pelo Criador. E a maldade, meus irmãos, dos maus, traz maldição a tudo o que fazem e a tudo o que possuem. Aqueles que apartam-se de Deus, jamais poderá encontrar repouso em qualquer lugar. Não há repouso, não há paz longe de Deus. E Caim agora estava longe de Deus. Caim, ele queixou-se do seu pecado, não do seu pecado, na verdade. Ele não queixou-se do seu pecado, mas do castigo. Ele, grande demais é o meu castigo para que eu possa suportá-lo. Ele não se queixa do seu pecado, ele não se arrepende do pecado, mas ele fica chateado, indignado pela punição, ele suplica a Deus por causa disso. E é interessante que uma grande dureza de coração, como diz Matthew Henry, uma grande dureza de coração fica patente quando os nossos sentimentos, nossos sofrimentos, nos preocupam mais do que os nossos pecados. Quando o nosso sofrimento toma conta do nosso coração ao ponto que eu me preocupo mais com o meu sofrimento, com os meus sofrimentos, do que com os meus pecados, isso fica evidente, fica patente aí a dureza de coração. Era o caso de Caim. Ele estava desesperado pelo sofrimento que viria, mas ele não estava preocupado com o pecado que ele havia cometido. E Caim, ele teme aqui, na verdade, que qualquer um que o encontre venha matá-lo, conforme vemos no versículo 14. Ele tinha medo daquela vingança de sangue, quer dizer, de que alguém da família ou algum parente próximo se vingasse dele pelo assassinato de Abel. Mas o Senhor disse que qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Versículo 15. E 7 aqui denota um ciclo completo. E neste caso, aqui nessa passagem, seria a justiça perfeita. Quem ousar matar Caim, de acordo com essa expressão, será punido com gravidade. Então aqui Deus dá uma ordem para que ninguém o mate, porque quem o fizer será punido com gravidade. E com este sinal, Deus declara para todos nós que é dele a prerrogativa de tirar a vida. Ele que dá a vida, é ele que tira a vida, em contraste com o assassinato de Abel. Então, o caso, Caim mata Abel, mas quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Ele estabelece esse princípio. É verdade que posteriormente a este facto, com a ameaça do desenvolvimento da violência generalizada, o Senhor instituiu a pena capital para restringir o homicídio, como vemos em Gênesis 9, versículo 6, e Deuteronômio 19, versículos 11 ao 13. A pena capital foi instituída pelo próprio Deus para coibir o assassinato. Agora, é importante aqui que o texto, meus irmãos, não diz o que é a marca, mas evidentemente, porque Deus pôs uma marca protetora em Caim, para que ninguém que o encontrasse assassinasse a Caim. Então Deus pôs uma marca. O texto não diz o que é esta marca, mas evidentemente é um sinal facilmente visível e que permite a qualquer pessoa, né, que veja que Deus marcou Caim para a sua segurança. Esse é um ponto aqui, é importante, contra qualquer vingador de sangue. Então,
era algo visível para a segurança de Caim. Por outro lado, essa marca também seria um sinal vitalício da sua vergonha e das trágicas consequências do seu pecado. Então, era um sinal da misericórdia de Deus, da sua graça comum, não salvadora, porque eu vou explicar o que significa a diferença de graça comum para a graça especial. A graça especial é aquele favor imerecido de Deus salvá-lo. A graça comum é aquela que Deus dispensa para todos os seres humanos. A sua bondade é manifestada para todos os homens. Note, por exemplo, o Senhor Jesus em Mateus 5,45. O Senhor Jesus ensinou que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Deus, aqui temos um sinal da benignidade de Deus até com aqueles que não se arrependem, como o caso de Caim, pondo uma marca protetora nele para que ele não fosse assassinado. E também uma marca que indica a vergonha dele e que se ficasse como uma espécie de sermão vivo. Lá vai o homem que fez isso e isso e isso. Ficasse um testemunho de que aquilo é errado, que não deve ser feito. Agora, o Senhor Jesus disse que Deus faz o sol nascer sobre os bons e os maus, e a chuva sobre os justos e injustos. Observe, meus irmãos, quantos cientistas, meus irmãos, que nem sequer reconhecem a Deus como Senhor, têm inteligência e vida para trazer benefícios à humanidade. Como que Deus age com a sua graça comum, com pessoas más que nem acreditam nele? Observe, por exemplo, que a terra, ano após ano, dá o seu fruto e traz riquezas maravilhosas para os homens. Observe como a graça comum de Deus, permite que haja autoridades, justiça, ordem, ainda que imperfeita, mas isso ainda há. Observe que muitos seres humanos conseguem viver uma vida com bons valores, bons princípios, mesmo estando afastados de Cristo, conseguem ter uma vida bem regrada. Tudo isso é a demonstração da graça comum de Deus sobre a vida na terra. Não fosse, meus irmãos, a graça comum de Deus, não fosse a sua bondade para com os homens, o mundo estaria num caos ainda maior e ainda mais terrível do que o que vemos hoje. A vida na terra seria insuportável se não fosse Deus restringindo a maldade dos homens nesse mundo. Porque seríamos como Caim, uns contra os outros, com toda a violência, e Deus tem, pela sua graça e bondade, restringido o mal nesse mundo. Mas isso não significa salvação. A salvação é uma obra da graça especial, operada pelo Espírito Santo no coração dos ímpios, e exige arrependimento e fé para a vida. É a tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, como está em 1 Coríntios 7, versículo 10. E não a tristeza deste mundo que conduz o homem a matar o seu próximo, como foi o caso de Caim, que matou seu irmão Abel. Portanto, o ser humano, meus irmãos, para concluir, o ser humano é absolutamente responsável quando cede ao pecado. Esse é um ponto importante. E, portanto, eu não posso desculpar o invejoso aqui. Eu não posso dizer assim, mas é o feitio dele, pastor. Sim, você diz que é o feitio dele, mas a Bíblia diz que é uma obra da carne e que é uma obra pecaminosa. Eu não posso desculpar as coisas dizendo é o feitio, é o jeito dele, ele é invejoso assim mesmo, que é o jeito dele. Não é assim que a Escritura trata. Ela chama as coisas pelo nome. Eu não gosto nem mesmo quando fala, é um erro. Porque a linguagem mais moderna, fulano cometeu um erro. Não é? A palavra pecado já foi quase que apagada do nosso dicionário. E a Bíblia chama as coisas pelo nome. Inveja. Dá nome aos pecados. Leia a lista de Gálatas capítulo 5. E versículo 21 é muito claro. E a Escritura é clara no tocante ao dever moral da humanidade. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o dever de todos nós. Era o dever de Caim, mas ele não obedeceu, ele não se arrependeu. E ele foi rejeitado, sua oferta também. E ele certamente foi condenado, porque não vemos Caim se voltando para Deus, e toda a sua descendência foi inimiga do povo de Deus.
Caim, meus irmãos, foi rejeitado por Deus, sua oferta não foi aceita, ele sofreu um duro castigo por não se arrepender e por não se submeter a Deus. Ele preferiu vingar-se de Deus, matando seu próprio irmão. E aqui eu termino dizendo que grandes desastres, meus irmãos, grandes desastres aconteceram como fruto da inveja. A história de Caim e de Abel ilustra para nós que precisamos domar o pecado da inveja, ou senão seremos dominados por esse pecado. A inveja nasce no coração, meus irmãos, sabe de quem? De quem busca a felicidade no lugar errado. De quem busca a felicidade nas coisas, ou em pessoas, ou em posições, nos ídolos deste mundo. Quem busca a felicidade no lugar errado. É por isso que as pessoas têm inveja. Devemos, na verdade, parar de fazer comparações entre nós. Porque Cristo é suficiente na nossa vida. Absolutamente suficiente. Cristo é a solução para a inveja. O que nós mais necessitamos para vencer a inveja e os pecados é de Jesus na nossa vida. Nós precisamos dar graças a Deus, pois Cristo, meus irmãos, porque Cristo tem nos dado o que é maior, o que é melhor. Em Cristo temos o maior de todos os privilégios, que é a salvação eterna das nossas almas. É isso que nós temos em Cristo. E a Escritura diz que grande tormento está reservado para os que entram pelo caminho de Caim. Conforme lemos em Judas, versículo 11. A Escritura diz que eles serão condenados para sempre à mais profunda escuridão. Judas, versículo 13. Então lá fala os que entraram pelo caminho de Caim e fala do destino daqueles que entraram pelo caminho de Caim, que são as trevas exteriores, que é a condenação no dia do Senhor, como lemos no versículo 15 de Judas. Por outro lado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus libertou-nos da lei do pecado e da morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nos diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23.